Pessoal, como eu vou gravar, tá gravando já, eu vou começar, a pessoa vai voltando e a gente vai pegando o ritmo, para a gente aproveitar esses minutos de aula, tá bom? 40 minutos parece que são 2 minutos para mim, né? Mas para a gente aproveitar esse tempo de aula, tá? Então, a gente vai falar agora, nessa parte da aula, sobre fontes de dados sociodemográficos, conceitos e formas de acesso. Vou pedir desculpa para vocês, que algumas vezes eu ficava olhando para o lado, que eu coloquei um outro monitor aqui, então eu estou acompanhando a sequência dos slides que vocês estão vendo. Vocês estão vendo os slides? Ou não? Não, eu fiz besteira, eu vou compartilhar de novo. Espera aí, só um minuto. Tá compartilhando, professora, mas a gente tá vendo todo o seu Google Chrome, então a gente tá vendo... Não, sabe o que eu fiz? Eu compartilhei a tela errada, só um minutinho. Por isso Tá que eu tenho bom. que perguntar. Ai. É bom que grava essas atrapalhadas, né? Fala uma coisa e grava aqui na aula. Pode falar, peraí. Não, filho. Você colocou a mãozinha. Peraí que agora meu filho apertou o botão aqui. Ô, Leon. Mas agora chega, tá bom, filhinho? Pede pro papai, eu tô trabalhando. Pronto, agora tá certo? Tá vindo? Agora tá carregando. Veio? Perfeito. Até que enfim. Então, assim, de vez em quando eu vou dar mais olhadinha pro lado, porque a câmera tá num lugar, o monitor tá na outra, essas coisas. Mas eu tô olhando para vocês, tá? Fiquem aí, que é bom quando a gente tá falando ter uma referência de um rostinho. Quem puder ligar, quem puder, gostaria de e não se incomodar de deixar a câmera ligada, é bacana, que a gente não perde a referência. Tá? Então, vamos lá. A gente vai falar de fontes de dados sociodemográficos, conceitos e formas de acesso. Tá? Ela é uma apresentação bem comprida, bem extensa. Eu vou selecionar os pontos mais importantes, que eu acho que são mais importantes para o trabalho de vocês, depois eu peço para vocês estudarem ela. Vai estar disponível no Moodle. Baixem, dêem uma olhada, e tendo alguma dúvida, a gente volta a falar do assunto na próxima aula, tudo bem? Ou então no atendimento, sem problemas, tá? Espera agora. Muito bem. Aqui as referências que foram utilizadas para essa aula. E falar um pouquinho, primeiro, de dados populacionais, tá? Que são uma importante fonte de dados para trabalhar com planejamento territorial. E o dado populacional, que geralmente a gente vai falar de que é um dado demográfico, ele é importante para fazer planejamento de ações, diagnósticos, avaliação de programas e estudos socioeconômicos em geral, tá? Porque se eu quero planejar política de saúde para idosos, eu tenho que saber o número de idosos em uma determinada região da cidade, para planejar aquela política ela seja mais efetiva, né? E eu posso também avaliar se a política está sendo efetiva, por exemplo, ver se tem menos idosos doentes com uma determinada, sei lá, diabético. Eu fiz um programa de diabético no município inteiro, onde que ele foi efetivo e onde ele não foi, né? Então, serve tanto para planejar, quanto fazer diagnóstico, né? Avaliar programas e estudos socioeconômicos em gerais. A gente fala que tem dois tipos de dados, um dado que a gente chama de estoque e o outro que chama de fluxo. O dado de estoque é população, renda, sexo, idade, como se distribui uma variável no espaço. Os dados de fluxo, a gente fala que são dados que se transformam no tempo. Por exemplo, dado de fluxo migratório, né? A gente vai chamar isso de dado de fluxo. São dados que vão transformar o estoque. Quando eu tenho um movimento migratório, eu vou mudar a quantidade de pessoas numa determinada região. Então, os dados de estoque são o que quantificam alguma coisa, e o de fluxo é o que vai mudar esse estoque. Aqui a gente tem um exemplo na tabela, eu vou olhar para lá, depois para cá, tá? Um exemplo na tabelinha, que, dados de estoque de população, o tamanho da população, fluxo, natalidade e mortalidade, natalidade e mortalidade mudam o estoque, né? Um outro, eu tenho um estudo transversal, são diferentes características socioeconômicas, então, renda, idade, estudo longitudinal, no tempo, como essas características transformam o estoque, né?
Estoque de população, eu vou ter uma característica, eu vou ter uma pesquisa que é um census survey. O que é um census survey? Onde eu levanto informações sobre todo o universo de pesquisa. Por exemplo, o censo de alunos do UFABC. Eu vou levantar informação sobre todos os alunos da UFABC. Tá? Um exemplo de pesquisa de fluxo, né? Estatísticas vitais contínuas, que é nascimentos e a mortalidade também. Tá? Bem, fontes de informação, desses tipos de informação demográficas, o censo demográfico, o registro civil e levantamentos amostrais e pesquisas especiais. Aqui estão dois links para acessar o site do IBGE, para acessar tanto o censo, quanto o registro civil, quanto levantamentos amostrais e pesquisas espaciais. O que é levantamento amostral? Dentro do meu universo de pesquisa, eu vou selecionar um subconjunto de indivíduos para traçar um perfil desse universo. Então, eu uso uma técnica estatística, a partir de um pequeno conjunto, inferir as características de todo o universo. É isso que eu chamo de amostra. Aqui está definindo o que é um censo, né? Que no censo, o censo não é só os dados do censo, né? Aqui, quando coloca no censo, é todo o processo de coleta, planejamento, análise e informação dessa pesquisa que é de universo. O que é importante aqui? Um censo vai fazer a coleta, processamento, avaliação, análise, divulgação dos dados, estou lendo, demográficos, econômicos e sociais, referente a todas as pessoas, isso é importante, dentro de um país ou de uma parte bem definida desse país, num momento específico. Um momento também importante. Os censos têm uma realização, uma janela de trabalho, né? Geralmente, no Brasil, os censos demoram 3 meses para serem realizados. E quando eu falo, assim, de idade da população, renda, eu não posso ter uma janela muito grande, porque essas informações são dinâmicas. Então, tem que ter uma janela específica de tempo também para ser realizado. No Brasil, o censo é decenal, a cada 10 anos. A gente teve a segunda exceção dos tempos recentes, né? A gente teve o censo que era para ser realizado em 90, foi realizado em 91, por conta de conjunturas do governo Collor na época, né? Corte de orçamento e coisas do tipo. E agora o censo de 2020, além de ter problemas de conjuntura de cortes, de mudanças no IBGE, teve ainda a pandemia, mas não foi só a pandemia que inviabilizou o censo em 2020. Tá? Aqui está explicando o que um censo deve contemplar. Tá? Eu acho que isso aqui é mais para vocês guardarem como informação. Bem, uma coisa que é importante saber é que parte dos resultados avaliados pelo censo podem ser obtidos por amostras. Eu falei para vocês que o censo realiza o universo, né, o census survey, e tem as pesquisas amostrais. A cada 10 anos, quando tem um censo do IBGE, tem 2 tipos de questionário. O universal, que ele é aplicado em todos os domicílios brasileiros, e o amostral, que ele é aplicado em 10% dos municípios brasileiros. O universal vai ter um conjunto de variáveis menor, tá? E o amostral, ele é bem complexo, vai falar de variáveis de migração, de arranjos familiares, de renda do chefe da família, escolaridade do chefe da família. Então, é um questionário mais extenso. Por ser mais extenso, ele é feito numa pequena amostra da população. Tá? Aqui, eu já adiantei para falar que no censo tem essa pesquisa amostral, mas aqui está dizendo por que se faz amostras, né? Dei agora para vocês o motivo de se fazer amostras. No caso do Brasil, a gente tem um questionário mais enxuto e um mais completo, que é feito de maneira amostral. Então, é para agilizar o processo de coleta de dados. Mas tem outros motivos que eu faço também coletas amostrais, ao invés de fazer censo. Agilizar a publicação de alguns dados, que é o primeiro. O segundo, evitar um questionário excessivamente comprido para toda a população. E, por último, avaliar a qualidade das informações levantadas em campo.
que acontece? Existe uma fase que a gente chama de pré-censo, né? Quando eles estão planejando o censo, eles fazem um questionário planejado, aplicam uma amostra pequena da população, eles veem se esse questionário está funcionando, né? Se esse tipo de pergunta está caracterizando a variável que eles querem, e eles avaliam a qualidade desse questionário a partir dessa amostra. No Brasil, a gente tem censos realizados desde 1872, né? Então, teve de 72, 890, 1900, que eles eram apenas levantamentos populacionais. Em 2020, passa a comportar quesitos como agricultura e indústria. Peraí, que sumiu aqui meu... Deixa eu voltar. Tá. Em 38 é criado o IBGE. Então, antes os levantamentos censitários não eram realizados no IBGE. Se cria em 38 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial para se fazer os censos no Brasil. De 1940 em diante, se colocam outras questões que são interesse de coleta de dados, que é econômico, social, né, refletidos em mão de obra, emprego, desemprego, rendimento, fecundidades, migrações internas, dentre outros temas. Em 91, é feito um censo populacional e agropecuário. Nesses censos de 91 para cá, é que eu estava falando dos dois tipos de questionário, né? Um universal, deixa eu botar a setinha lá aqui, ó, que vão ter característica dos domicílios, se tem água encanada, quantos banheiros tem no município, se tem coleta de lixo, da característica do domicílio, se está no domicílio rural ou urbano, né? Características básicas da população, que é quantidade de pessoas, idade dos residentes, gênero, e características do chefe de família, né? Vai falar da pessoa que é responsável pela família, tá? Na amostra, veja, eu tenho mais características detalhadas do domicílio, por exemplo, muitas dessas características detalhadas vão falar o tipo de material de construção, se tem rachadura, se tem algum problema de habitabilidade nesse domicílio, né? Vão ter mais características básicas da população, aí vai tratar de migração, educação, fecundidade e nupcialidade, né, casamentos, né? Mão de obra e rendimento, que é o amostral. Foi realizado em 96 o que se chama de contagem rápida da população, que é uma estratégia, que é um questionário mais reduzido ainda, onde basicamente eu conto a quantidade de pessoas, idade e gênero, tá? Ele é importante de ser realizado porque numa janela de 10 anos eu tenho grandes mudanças de crescimento populacional derivadas de natalidade, mortalidade e migração. Então, é legal eu ter, num período de 5 em 5 anos, contar minha população inteira. Foi realizada uma em 96, né? Em 96, porque o censo foi em 91. Só de pensar que tem gente que nasceu nessa época, que horror aqui na aula. Vamos lá. A de 2007, né? Também respeitando essa coisa aí dos anos. E em 2017, por aí, não foi realizada. A de 2007 já foi mais humilde, né? Ela não contou o país inteiro, ela contou só cidades municípios abaixo de 70 mil habitantes, não contou municípios maiores, porque eles são objeto de outras pesquisas que são anuais, tá? Porque queria economizar. E não se fez contagem entre 2010 e 2020 por conta de mudanças na política de pesquisas e cortes orçamentários do IBGE, tá? Ok? Uma coisa muito importante são o que a gente chama de unidades espaciais operacionais, né? O censo usa dois tipos de unidade espacial operacional, o setor censitário e as áreas de ponderação. O básico é o setor censitário. O que é um setor censitário? Né? É um polígono que vai envolver algumas quadras, pensando na área urbana, tá? Da cidade, de uma região, de uma área que um recenseador consiga percorrer a pé em até 3 meses, que é o tempo que ele tem para levantar aquela área, né? Então, o setor censitário, ele não tem, obrigatoriamente, nenhum sentido geográfico. Ele é uma unidade amostral. Ele passou a ser utilizado em análises socioeconômicas de 91 para cá
porque se começou a perceber que ele seria interessante para olhar a espacialização das variáveis de forma intramunicipal, dentro do município. Eles são unidades muito pequenininhas, menores que o bairro, em áreas muito densas, né? Mas ele não é uma unidade que tem um sentido geográfico, ele foi estabelecido apenas para fazer informações de levantamento, tá? As áreas de ponderação são áreas maiores, que são agregados de setores censitários, né? Quando eu tenho uma área de ponderação, estou dizendo que aqueles dados da amostra foram levantados em alguns pontos daquela área de ponderação, que é a partir daquela área que se vai se fazer a expansão estatística, tá? Aqui está mais ou menos, ó, falando as características do que é uma área de ponderação, né? É um conjunto de setores censitários mutuamente exclusivos, né? Então, eu não posso ter uma área de ponderação que pega 2 setores, né? Ela só vai existir em municípios acima de 190 mil habitantes, vai ter mais ou menos 400 domicílios que tenham respondido ao questionário da amostra. Então, eu vou fazer uma área, juntando setores censitários, que eu tenha 400 questionários distribuídos naquela área, e se pede aos municípios um auxílio para delimitar área de ponderação que passe por outros limites do município, como, por exemplo, bairros, que não corte um bairro ou que junte 2 bairros, tá? Aqui está um exemplo, ó, de um pedacinho do município de São Paulo, estão vendo aqui? Aqui é a região do centro expandido, um pedacinho da Zona Leste, um pedacinho da Zona Norte, certo? Eu tenho em pretinho o limite dos setores censitários, essa linha preta. E coloridinho, ó, com cores diferentes, as áreas de ponderação dentro do município de São Paulo. Aqui tem uma dica de fontes de como você obtém o recorte espacial das áreas de ponderação a partir dos setores censitários. Se eu não me engano, não precisa mais fazer isso. Acho que você já consegue baixar o shapefile das áreas de ponderação para o município de São Paulo, tá? Como ele é um agregado de áreas, bastava ter uma tabelinha desse tipo aqui, ó, com o número da área de ponderação e os setores censitários associados a eles, tá? Aqui está falando um pouco do código que os municípios, que os distritos, os setores censitários ganham, como é que esses códigos são arrumados. Vejam, aqui, ó, que cada setor censitário vai ganhar um código, como se fosse o número do nosso RG, né? Que a gente falou lá na aula de introdução ao QGIS, que tinha o número tinha o ID, a identificação, né? Esse aqui é a identificação do setor censitário. É um número gigante. Qual é a lógica desse número, né? Os 2 primeiros dígitos são dígitos reservados para a unidade da federação. São Paulo, acho que é 15. Nossa, eu sei até hoje do Rio de Janeiro, não sei se São Paulo de cabeça. São Paulo, acho que é 15. Rio de Janeiro é 33, por exemplo. Os 5 dígitos seguintes são reservados para o município. Depois, 2 dígitos para distrito, depois subdistrito, e aí, por final, vão ter 4 posições para o setor censitário. Tá? Aqui é a página do censo 2010, que foi o último censo que a gente teve, né? Aqui, falando um pouquinho das notas técnicas do último censo, ele foi realizado de 1º de agosto a 30 de outubro de 2010, e teve uma base territorial de 316.574 setores censitários. É bastante coisa. A gente tem disponível para esse censo a malha de setores censitários, que a gente já viu até na aula de introdução, na aula prática de introdução ao QGIS, se vocês forem olhar, tem a malha de setores censitários do estado de São Paulo, que são os polígonos em shapefile. Tem a listagem de endereços, tá? Que é a listagem com informações referentes a cada domicílio coletado, só que a gente não tem acesso a essa listagem de forma que a gente possa saber quem é a pessoa, né? Seja identificável. Tem um questionário básico, que tem 37 perguntas, vejam, e o questionário da amostra, né? Esse básico é universal, que é para todas as pessoas, e o da amostra, onde tem 108 quesitos, 108 perguntas.
Aqui está falando um pouco da fração amostral de domicílios, né, em cada tamanho de cidades, né? É só mais um dado, eu acho que não compensa. No site de 2010, você pode ter acesso aos questionários do censo, se você quiser, tá? Então, aqui é questionário básico. Os dados do censo podem ser acessados de maneiras diferentes, dá vontade de rir quando a gente vê esse slide, que esse slide é um slide antigo nosso. Em 2014, a gente ainda acessava dados por CD-ROM, né? Daqui a pouco vai ter aluno que não vai saber mais o que é um CD-ROM, que a gente está usando, né? Ou é tudo na nuvem. Pendrive já está ficando coisa de velho, né? Então, imagina CD-ROM. Mas hoje você vai acessar basicamente pelo site do IBGE, tá? No site do IBGE, você vai ter um caminho por censos ou pelo Sidra. O Sidra é um sistema de recuperação automática de informações, que você desenha a tabela que você quer. Você escolhe a variável, você coloca o que está na coluna, o que está na linha, se vai ser por município, se vai ser por setor censitário. É bem legal esse sisteminha. Eu vou pôr no nosso Moodle uns slides que dão um exemplo de como acessar o Sidra, tá? Bem, aqui está mostrando no site do Sidra como você acessar os dados do censo 2010, né? Quando você entra no Sidra, vai ter censo demográfico, você vai colocar em características de população e dos domicílios. Aqui tem o exemplo, eu vou passar esse exemplo, depois vocês podem olhar com mais calma, tá? O que é legal desse Sidra, ó, é que você vai montando a sua tabelinha, ó. Pessoas de 10 anos ou mais de idade, total e com rendimento, valor do rendimento nominal médio mensal e mediano mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, parará, 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 segundo sexo e cor ou raça, tá? Então, aqui, por exemplo, eu quero o rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade. Escolhi a variável. Aí depois eu vou escolher. Se eu quero só o rendimento nominal médio mensal para a população total, ou se eu quero separar por gênero, homens e mulheres. Não é gênero, é sexo, desculpa, estou falando o conceito errado. Gênero é uma coisa, sexo é outra. Tá? Sexo vai ser feminino e masculino. Se eu quero separar por raça, né? E às vezes é uma variável que está disponível em mais de um censo. Então você pode colocar, eu quero 91, 2000, 2010. E você pode escolher também a sua área de abrangência aqui, ó. Eu quero na região metropolitana de São Paulo, por exemplo. E aí eu tenho no final, ó, as regiões, os municípios dentro da região, o rendimento médio nominal por município da região metropolitana de São Paulo, segundo cor ou raça. E eu posso baixar esses dados também, tá? Ok. Um lugar que é importante para vocês de baixar informações do censo é vocês irem em download e baixarem isso aqui, ó. Anotem isso, quem for trabalhar com o setor censitário. Vocês vão baixar informações agregadas por setores censitários. Tá? Por que isso é importante? Vocês vão fazer um download dos setores censitários, vamos supor que eu vou trabalhar no Piauí. Então, eu quero os setores censitários do estado do Piauí. Eu vou baixar os setores censitários, que é o shapefile, é o desenho, e eu tenho que baixar as tabelas que são agregadas por setores censitários. Cada tema do censo vai estar associado a um XLS diferente, uma tabela. Um vai ser assim, domicílios, o outro pessoas, o outro migração, e eu posso baixar esses dados. Quando eu baixo os dados, junto com os dados, vem o que a gente chama de metadado, que é o dado do dado. Ele vai explicar o que tem naquela tabela. Porque a tabela, ela vai vir com códigos para cada coisa. Por exemplo, aqui, ó, código setor, é o código do setor, certo? Situação do setor, se ele está numa área urbana ou rural, ou gradações dela. Além disso, ó, eu vou ter o significado de cada V alguma coisa, de cada número lá. Se eu abro, por exemplo, o arquivo básico, que é um que é sintético, mistura população,
característica da população e do domicílios, eu vou ver que lá, que a V001 desse arquivo é a quantidade de domicílios particulares coletivos, que a minha V019, pessoas residentes, domicílios particulares permanentes, ocupados, nossa, a variável é gigante, né? Vou pegar uma mais fácil, ó. V032, pessoas residentes de 0 anos de idade, então bebês residentes em bebês residentes naquele setor censitário. Tudo bem, gente? Isso aqui a gente chama de metadado, ou nesse caso, quando é uma tabela que vem descrevendo cada variável, a gente chama de dicionário de dados. Isso vem junto com o dado quando vocês baixam o dado, tá certo? Isso é importante porque eu tenho que saber em qual desses arquivos que eu estou baixando, se eu não me engano, são mais 10 tabelas de agregados por setores, qual a tabela tem a variável que eu quero. Tá? Se eu quero renda, se eu quero característica do chefe de família, se eu quero educação, se eu quero migração. Então, eu tenho que olhar essas tabelinhas para saber qual a tabela tem variável que eu quero e quais variáveis eu quero trabalhar também. Carol, desculpa, só uma coisa. Eu sei que você está falando do IBGE, mas igual, a RAIS, eu acho muito difícil entender os dados dela justamente porque ela não é tão explicativa quanto o IBGE. Tipo, ela tem muita coisa meio solta, as variáveis, às vezes você não entende. Você sabe se da RAIS tem algo específico, assim, para você entender os dados? Eu, Carolina Moutinho do Kidpin, nunca trabalhei com dados da RAIS, mas provavelmente deve ter um dicionário de dados da RAIS. Procura por dicionário de dados. Tá? Porque quando é um dado, uma pesquisa muito repetida, já, como é que se diz? Tradicional, que tem técnica, que é um órgão importante, tem um dicionário de dados bem organizado, geralmente. Tá? Então, esse conceito de dicionário de dados é bem importante para vocês para o resto da vida. Tá? Procurem o dicionário de dados dos dados que vocês forem baixar. Às vezes é um dado muito simples, a pessoa coloca lá homens, mulheres, já sabe, quantidade de homens e mulheres, mas assim, quando é uma variável, rendimento nominal médio de quem tem 10 anos de idade, é uma variável, um texto, né, não dá para vocês verem, mas assim, desse tamanho, né, não dá para escrever isso no campo de uma tabela, tem restrições de formato, se o DBF aguenta, se XLS aguenta, se arquivo separado por vírgula aguenta, então tem que colocar um código para a variável. Então, geralmente é um número, né, ou um código alfanumérico, mas no caso do IBGE. Tá? Aqui também, ó, no site do IBGE, você vai ter malha de setores censitários, local para baixar também, tá? E tem para o país inteiro. Aqui é o exemplo que tem na aula que a gente usa de introdução que diz que a gente baixou do estado de São Paulo para vocês, tá? Quando a gente baixa a malha de setores por estado, ela vem os setores censitários, que são esses carinhas aqui. Veja que bonitinho, que é onde tem as cidades de maior densidade populacional, ficam umas manchinhas pretas, né? É bem uma representação do que seria a rede urbana do estado de São Paulo, né? Geógrafos conseguiram ver isso aqui, olhando essas malhas, né? Quem olha assim, nossa, rede urbana. Enfim. Aonde está mais pretinha, porque a densidade é muito grande, então os setores são menores. O que eu falei para vocês? Que o setor censitário tem que ser uma área que tem uma população, quantidade de domicílios que um recenseador possa percorrer no período do censo, em 3 meses. Então, tem casos que um prédio pode ser um setor censitário único, tá? Aí vira um ponto, ok? Então, quando a gente baixa os setores censitários, a malha, vem os setores censitários, vem o que a gente chama de municípios, vem a malha de municípios também, vem subdistritos e distritos também, que tem dados que tem variáveis do censo que estão agregados por essas unidades administrativas, tá? Vocês também podem baixar dados da amostra, eu não vou entrar aqui em detalhes, eu também tenho um dicionário de dados para amostra, vocês podem fazer dados por áreas de ponderação também. Vocês podem trabalhar o que a gente chama de microdados do IBGE. O que é o microdados? É o dado na tabela sem uma localização espacial tão precisa, mas, assim, eu tenho os dados como foram coletados pelo censo, né? Sem ter o nome da pessoa, claro, né? E vocês podem processar esses microdados. Aqui está mostrando, no site do IBGE,
Como fazer a leitura desses microdados usando o SPSS? Não tem, o SPSS é um software de estatística, mas tem como fazer agora esse tipo de leitura no R. Você acha extensões do R, que é um scriptzinho, você já faz a leitura disso também. Tá? Tem um dado muito legal, que é o do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, que eles começaram a liberar em 2010. O que é isso? Eles fazem o levantamento do endereço de todo mundo antes de começar o censo. Que o recenseador tem que saber na casa de quem vai bater, né? Aonde tem alguém morando. E o que é domicílio, o que é uma indústria, por exemplo. Né? E eles começaram a liberar esses endereços de forma individual e caracterizar esses endereços como urbano, rural, se é igreja, se é indústria. Isso também pode ser um dado interessante para você fazer algum tipo de análise, mas é um endereço sozinho, sem informações socioeconômicas, tudo bem? A gente fala que é uma listagem de endereços com o nome do logrador, o nome da rua, né? Número, complemento, e, para o caso de setores censitários rurais, os endereços são lat-long, porque eu tenho uma densidade menor de endereços e, às vezes, não tem o endereço, né? Não tem o nome da rua, é uma propriedade, né? Aqui está falando exemplos de como usar o Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos. Por exemplo, num desastre, você saber a quantidade de domicílios e onde estão esses domicílios, mais ou menos, né? Aqui está mostrando o que seria o dicionário de dados desse Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos. Ele vem num formato separado por vírgula, e você tinha que fazer umas gambiarras para transformar ele no Excel. Aposto, minha vida, que deve ter um R que já faz a leitura disso também, um scriptzinho em R, tá? Então, assim, quem vai trabalhar com grande volume de dados na vida, com análise de dados, é legal aprender um pouquinho de R na vida, que faz bem. Não precisa ser um gênio da raça, não. Saber só os comandos básicos, porque tem muito script, na verdade. O que é um script, né? É uma sequência de comandos. Então, já tem algumas sequências de comando, um textinho, para fazer várias coisas. Então, você vai lá e só edita o caminho do seu arquivo que você quer fazer. Então, entender um pouquinho é uma dica boa. Aqui está mostrando uma interface que você pode visualizar mapas, né, com a quantidade de endereços em cada setor censitado desse Cadastro Nacional de Endereços. De novo, mostrando como é que esse dado está organizado, né? Tem um outro dado que é também, né? Legal pra caramba, que é a face de logradouros, que é um outro dado que eles têm o shapefile da linha da face de cada logradouro também. E com esses dados, eles podem te ajudar a inferir onde num determinado município já está mais, eu já tenho arruamento nesses municípios, né? Pode ajudar você a desenhar as quadras do município também. Um outro dado bacana do IBGE é a grade estatística. O que é essa grade estatística? Se colocou por cima dos setores censitários uma malha regular de 1 quilômetro, deixa eu ver se eu estou falando besteira. Não, eu vou ter que tocar. De 1 quilômetro para áreas urbanas e de 5 quilômetros para áreas rurais. E aí, ao invés de liberar os dados por setor censitário apenas, se estimou dentro de cada quadradinho desse, que está por cima do setor, a quantidade de pessoas, a quantidade de mulheres, renda média, uma série de coisas. Qual é a ideia? É disponibilizar os dados em todo o censo por malha estatística, por grade estatística. Por quê? A grade estatística, aquele quadradinho, ele não vai mudar no tempo, ele vai ser sempre a mesma grade, né? Esse é o motivo. O setor censitário pode mudar. Se eu adensar mais gente na minha área, um setor que era desse tamanho num censo pode virar 2 setores, um do lado do outro, compreende? Então, eu não posso, por exemplo, comparar a quantidade de pessoas de um ano para o outro, porque é outro setor, de um ano não, de um censo para o outro. A malha vai me permitir uma comparabilidade melhor. E no caso do IBGE, ela não faz uma geogambiarra para gerar essa margem, né? Ela não vai fazer uma operação de sobreposição apenas. Ela tem cada pessoa que foi contada por ponto no Brasil. Só que ao invés de agregar por setor censitário, ela agrega por essa malha, né? Então, é uma malha precisa, não é uma geogambiarra aí. E o que é legal dessa malha também é que aí você pode agregar esses quadradinhos, essas células,
em unidades espaciais diferentes, né? Homogêneas de acordo com o sentido geográfico que você queira. Então, você pode brincar com os limites, você não fica com a tua pesquisa limitada aos contornos dos setores censitários, tá? É um dado muito legal. No IBGE, vocês vão ter também estatísticas vitais, com nascimentos, óbitos, casamentos, divórcio. Aqui está mostrando o local disso, né? Do registro civil. Depois disso, a gente pode falar com outras bases de dados socioeconômicos importantes, né? O registro civil também tem no Ministério da Saúde, no DataSUS, tá? Que vai ter sistema de informações sobre nascidos vivos, sistema de informações sobre mortalidade, causas de morte, mortalidade infantil, né? E aí tem um sistema de informações bem interessante, com dados de saúde no DataSUS, que vocês também podem baixar de forma gratuita, tá? Aqui tem um exemplo, não vou passar todo ele. Um lugar interessante para cidadão de Estado de São Paulo é a Fundação SEAD também, que é a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, que é como se fosse o IBGE estadual. Então, ela vai trazer muitos indicadores que ela cria, muitas pesquisas, muitos surveys e censos específicos para o Estado de São Paulo. Tem vários subsistemas de informação que vocês podem baixar também. Recomendo olhar o site da Fundação SEAD. Existem outras pesquisas especiais também, né? Entre elas, a PNAD é um destaque, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que ela era realizada de forma anual, apenas nas capitais do Brasil, né? E ela passou a ser mensal de 2007, eu acho, para cá. Tá? O que ela é legal? Para você fazer algumas análises de região metropolitana, de como está o emprego na região metropolitana, como está a política de preços, algum tipo disso, ela é bem interessante. Ela não vai conseguir ver o intramunicipal, mas ela consegue traçar alguns comportamentos dinâmicos que são mais regionais. Tem biblioteca de todas as PNADs, é isso mesmo, ó. Acho que a partir tem de 2008 para trás, né? Até 2008, a partir de 2008 ela se torna mensal. As contagens da população, vocês também têm acesso a elas, aqui está mostrando como trabalhar com elas, e tem dados de fontes não convencionais, que é o censo escolar, que é um censo que é realizado em todas as escolas do Brasil, não é só escola pública, fluxo de passageiro, sistemas de informações hospitalares, boletins de ocorrência, que é o dado da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, ligações elétricas e de água. Um outro dado não convencional que muita gente tem trabalhado é o dado do Cadastro Único, que era do Ministério do Desenvolvimento Social, acho que esse ministério ainda continua existindo, que são os dados do Bolsa Família e dos programas sociais. Se usa bastante esses dados para caracterizar variáveis socioeconômicas hoje em dia. A vantagem desse dado é que você não tem que esperar até o censo para ter uma característica dele, né? Só que esses dados não são sistematizados por unidades de coleta, são dados pontuais que você tem que pegar o endereço e localizar ele no espaço, chamar o que a gente chama de geocode. Outros, para fechar, né? Outros locais vocês podem ter dados socioeconômicos, o IPEA é um site interessante. Acabou, consegui cobrir, olha, que milagre. E o IPEA é um site interessante. Eu esgotei todas as fontes de dados, de dados socioeconômicos, nem cheguei perto, tem o Atlas de Desenvolvimento Humano, tem um monte de lugar. A gente dá um destaque maior para o IBGE, porque como é um dado decenal, de qualidade e de fácil acesso, e muito utilizado nos trabalhos, a gente gasta mais um tempo com ele. Mas, assim, existem vários dados de fontes socioeconômicas. Tudo bem, pessoal? Ó, o Vitor falou que tem um norte. Vitor e demais, façam as atividades, alunos da pós, façam as atividades passadas para os alunos da graduação, para vocês entenderem um pouco mais. Tem vários exemplos que são com setores censitários. Façam na ordem e marquem horários de atendimento para falar dos trabalhos, como baixar o dado. Eu vou colocar no nosso Moodle essa aula, esses slides, e vou colocar um slide que ensina a baixar dados do Sidra também, que tem um exemplo. Tá bom? Ok.
Vejo vocês sexta-feira que vem. A gente não falou isso hoje. Pelo amor que vocês têm à própria vida e do universo, pelo amor de Deus, fiquem em casa, porque a gente está numa fase muito triste dessa pandemia nesse país maluco, tá bom? Fiquem bem, deem uma relaxada na medida do possível, né? Com as notícias que a gente tem. Relaxem, descansem e fiquem com a família de vocês, tá bom? Obrigada pela aula de hoje. Boa noite, Tchau, professor. pessoal. Boa noite, gente.